Fala galera, depois de conhecer um pouquinho mais das civilizações da América Central, a gente atravessa o oceano e vem para a Europa. Por aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais do que foi a civilização mais poderosa da antiguidade, os romanos. Começamos nosso percurso por Roma em uma das praças mais deslumbrantes e conhecidas, a Piazza Navona. A curiosidade aqui é que a praça foi construída em cima das ruínas do antigo estádio de Domitiano e por isso tem esse formato oval tão característico dos estádios da Roma antiga. O estádio fez parte do projeto de reconstrução do Campo de Marte, encomendado pelo imperador Domitiano para recuperar a região que foi parcialmente destruída em um incêndio, por volta do ano 80 d.C. Um dos principais cartões postais da cidade, famosa por aparecer em dezenas de filmes e séries, a Fontana di Trevi é criação de Nicola Salvi, tendo ainda detalhes e inspiração no trabalho de Bernini. Ela situa-se no final da Aqua Vergine, um dos mais antigos aquedutos que abasteciam a cidade antiga, construída há cerca de 2000 anos. A fonte atual, como vemos hoje, levou mais de 30 anos para ficar pronta, tendo sido escolhida em um concurso promovido pelo Papa Clemente XII em 1730. O Panteão de Roma é uma relíquia construída há quase 2000 anos, inicialmente como um templo dedicado aos 12 deuses romanos e posteriormente convertido ao cristianismo. Hoje é o local de descanso final de inúmeros mártires cristãos, além de reis, heróis e personalidades, como o arquiteto e pintor Rafael Sanzio. Olhando para ele, podemos viajar no tempo, pois é um dos mais bem conservados edifícios da Roma antiga, mantendo seu esplendor intocado até hoje. O Coliseu de Roma é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, com capacidade para mais de 50 mil pessoas. Apesar de suas dimensões colossais, a origem do nome Coliseu deve-se ao fato de que nos arredores ficava uma enorme estátua de bronze do imperador Nero, conhecida como Colosso de Nero. A arena foi construída no local onde eram os jardins do suntuoso Palácio Domus Aurea, erguido após o grande incêndio que devastou Roma em 64, e que simbolizava a megalomania e o egocentrismo do imperador Nero.
tendo sido escavado somente recentemente, o subterrâneo do Coliseu forma um intrincado labirinto de corredores e jaulas, onde ficavam os gladiadores, escravos e animais que se apresentariam em seguida. Além disso, também haviam poços por onde poderiam escorrer água após as apresentações de combates navais, quando o anfiteatro era transformado em uma gigantesca piscina. Uma curiosidade é que o subsolo do Coliseu não fazia parte do projeto original e foi construído somente 10 anos depois do anfiteatro ter sido inaugurado. Ao longo dos séculos, o local permaneceu submerso e somente em 2010, depois de muitos anos de restauração, foi finalmente aberto ao público. Ao longo dos séculos, milhares de animais, dentre leões, tigres, ursos e até mesmo crocodilos, foram utilizados em combate ou mesmo para devorar presos políticos e cristãos. A forma como esses animais eram transportados de suas jaulas no subterrâneo até a arena era por meio de elevadores manuais, operados por escravos. Além dos corredores que formavam o subterrâneo do Coliseu, ainda havia um túnel que ligava ao Ludus Magnum, a principal escola e acampamento dos gladiadores da Roma Antiga. O Ludus chegou a abrigar 1000 gladiadores e ainda hoje é possível ver resquícios da arena de treino e das celas onde os gladiadores dormiam, logo ao lado do anfiteatro. O Coliseu já foi palco de muitas barbáries, mas uma delas chama a nossa atenção. No ano de 107, o imperador Trajano reuniu 10.000 gladiadores e 11.000 animais selvagens, incluindo ursos, leões, elefantes e até crocodilos, aqui nessa arena, para lutarem durante 120 dias, em comemoração à vitória na sua última batalha. E uma curiosidade, o nome arena vem do latim areia, nesse caso especificamente a cobertura do chão, que era utilizada com o propósito de absorver mais rapidamente o suor e o sangue dos homens e animais que combatiam aqui. Antes do início dos jogos, havia uma apresentação de todos os participantes, dos animais, dos gladiadores, dos condenados, e eles entravam pela porta principal, desfilavam pela arena, saudavam o imperador e depois saíam pela porta secundária, ficavam aguardando o seu momento para de entrada. A entrada para os jogos era gratuita, era patrocinado pelo imperador. A disposição dos assentos era feita por setores, eram 5 setores, e quanto mais perto da arena, mais importante a pessoa. O primeiro setor era reservado só para senadores e família, sendo o último setor mais lá em cima para as famílias de pessoas bem pobres e para as mulheres pobres. O Coliseu era ornamentado com inúmeras colunas e estátuas, e em sua construção foram empregadas pedras, ladrilhos, cimento e mármore travertino. Foi utilizado como arena principal do Império até o século VI, quando um terremoto danificou. Desde então teve diversas outras finalidades, desde fortaleza até mesmo depósito, que durante a Idade Média foi amplamente saqueado. Suas pedras, mármores e bronze estão hoje espalhados por inúmeras igrejas e monumentos católicos de Roma, inclusive na Basílica de São Pedro. Os jogos aqui no Coliseu duravam o dia inteiro. Pela manhã, eram realizados os combates entre animais. Ao meio-dia, as execuções capitais. E à tarde, o momento mais esperado, as lutas entre os gladiadores.
O Anfiteatro Flavium, nome oficial do Coliseu de Roma, começou a ser construído no ano 72 d.C. Levou cerca de 8 anos para ficar pronto, tendo sua abertura oficial no ano de 80. Em média, cerca de 60 mil pessoas assistiam aos jogos, que eram patrocinados pelo imperador. A região composta pelos montes Capitolino e Palatino, além do Foro Romano, é uma das zonas arqueológicas mais importantes de Roma. Foi aqui, no alto dessas colinas, que a cidade foi fundada há quase 3.000 anos. O Foro Romano era o centro político, religioso, administrativo e econômico da cidade. Os inúmeros templos presentes no Foro Romano, originalmente dedicados aos 12 deuses e também à memória dos imperadores, foram posteriormente transformados em igrejas católicas, o que explica a sobrevivência de tais edificações após a queda do Império. Arqueólogos já identificaram vestígios de casa no topo do Palatino datados de 1000 a.C. Ao longo dos séculos, a posição privilegiada do monte, com uma vista espetacular da cidade, considerado marco zero, atraiu o interesse da aristocracia romana, transformando a região na sede oficial do governo. Foi com a ascensão de Augusto ao poder que a região acaba transformando-se na zona residencial oficial dos imperadores. O imperador, nascido no Palatino, acaba adquirindo e anexando outras residências, desta forma criando o primeiro palácio imperial no topo do monte. Seus sucessores continuam a tradição e constroem seus palácios no monte, e atualmente podemos ver as ruínas de alguns desses palácios e do local onde ficava o famigerado Circus Maximus. A Casa das Vestais era a residência onde as sacerdotisas da deusa Vesta residiam durante os seus 30 anos de serviço. Elas eram escolhidas muito jovens, entre 6 e 10 anos de idade, e alçadas ao status de esposas da cidade, um cargo importante e respeitado. Durante o período em que serviam a deusa, não podiam manter contato com suas famílias. A região do Foro Romano é considerada como origem da cidade de Roma. No século 8 a.C., os diversos povos que habitavam essa região se juntaram e criaram o centro econômico, político e social da atual cidade. Por aqui ainda há ruínas cujas fundações têm mais de 2.800 anos.
O Castelo de Santo Ângelo foi inicialmente criado para ser um mausoléu do imperador Adriano e de sua família, ainda no século II, e assim permaneceu até o ano 403. Com o tempo, a edificação foi sendo adaptada, transformada em fortaleza militar e prisão, até que no século XIV foi conectada à Basílica de São Pedro por um longo corredor fortificado e se transformou num refúgio papal. É ricamente ornamentado com esculturas e afrescos de mestres como Rafael, Bernini e Michelangelo. Já o nome do castelo vem de uma visão que o Papa Gregório I teve do arcanjo São Miguel sobre o castelo, prenunciando o fim de uma grande epidemia de peste que assolava Roma em 590. E desde então, uma estátua de um anjo coroa o edifício. Durante o Império Romano, a região onde atualmente fica a Basílica de São Pedro era uma zona residencial imperial, onde posteriormente Calígula inicia a construção de um circo privado, chamado de Circo de Nero. Este local ficou conhecido como sendo onde o Império Romano realiza o primeiro martírio de cristãos, entre eles próprio São Pedro. A história conta que foi ao longo da espinha do circo, uma espécie de divisor de pistas, que o discípulo de Jesus foi crucificado. Neste circo, ainda é possível ver o Obelisco Vaticano, trazido do Egito pelo imperador Calígula e que ficava bem no centro da espinha. Atualmente localiza-se na Praça de São Pedro. A primeira Basílica de São Pedro foi construída pelo recém-convertido imperador Constantino no século IV, no local onde o apóstolo Pedro foi sepultado. Constantino foi quem deu fim à perseguição aos cristãos, e deste edifício nada resta, tendo sido demolido no século XV para dar lugar à atual basílica. Inúmeros arquitetos trabalharam no projeto de reconstrução da nova basílica, entre eles Michelangelo, Rafael, Giocondo e Bernini, ao longo de quase 200 anos, tendo sido concluída apenas no século XVII. Tchau! A história romana é fascinante, e depois de alguns dias pela cidade, nós seguimos agora para Nápoles, onde vamos conhecer as ruínas de Pompeia. Até lá!